Você irá assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Michele. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Vocês dormiram bem? Passaram uma boa noite? Tiveram bons sonhos? Esse é o assunto da nossa matéria de hoje. Hoje a gente vai falar de sonho. Para falar de sonho, eu preciso comentar com vocês uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Eu participei de um ciclo de estudos da prosperidade. E nesse ciclo de estudos, uma das coisas que a gente aprende é que sonhar é preciso. E que todos os nossos sonhos se realizam, que só depende de nós mesmos. Se você tiver uma vida legal, se o seu sonho não prejudicar ninguém e se você tiver fé nele, esse sonho acontece, e isso é infalível. Agora, quem não sonhou com a sua casa própria? Todo mundo já sonhou um dia. Ah, você já tem uma casa? Por que não ter uma casa um pouco melhor, um pouco mais confortável? Quando a gente sonha, se a gente sonha pequeno, se a gente sonha grande, não importa. O nosso sonho se realiza. Então, eu vim para cá para mostrar para vocês que o seu sonho é possível, que é possível transformar um sonho em objetivo e um objetivo em realidade. E para você ter a sua casa própria, uma casa magnífica, eu trouxe para vocês a solução. Casas Curitiba. Para começar a nossa matéria, que a gente já falou, né, de cada um realizar seu sonho, eu estou aqui com o meu amigo Pedro. Ele vai falar um pouquinho para a gente do histórico das Casas Curitiba. Há quanto tempo existe já a empresa? 12 anos no mercado, né? Agora, a nossa experiência já está há 35 anos. Nós tínhamos toda a tecnologia, por exemplo, decidimos abrir uma empresa, isso há 12 anos atrás aí, é uma empresa bem estável, né, com diversos projetos novos em andamentos aí. Lá no passado, há 30 anos atrás, os pré-fabricados de madeira eram muito aceitos, em todo o Brasil praticamente, que no sul e sudeste eram muito aceitos. Aí esse mercado passou por algumas crises, principalmente por algumas empresas que vieram, deram o golpe, uma coisa meio ruim que aconteceu, acabou denegrindo a imagem. Poucas empresas sobreviveram. Aqui eu acho que foi a Casa Curitiba e a Kirten só que sobreviveram. Então é um mercado que ele vem agora se recuperando. Uma coisa que a gente tem lá daquela época era um desejo de você ter também uma casa pré-fabricada em alvenaria, né? Ou que simulasse a alvenaria. O que hoje já é uma verdade e vocês vão ver na continuidade da matéria. Mas eu queria falar um pouquinho com você, Pedro, sobre madeira, para quebrar um pouquinho esse conceito de que usar a casa de madeira é anticológico, que não é correto. A madeira que é usada, principalmente na Casa Dinamarca, que é aquela casa bonitona que a gente vai mostrar para o público daqui a pouco. Essa madeira vem de onde? Do norte do Brasil, né? Mais especificamente do estado de Rondônia. São madeiras hoje retiradas, já toda ela com plano de manejo, né? Já autossustentável. A origem da nossa madeira é uma madeira legalizada hoje, 100% que nós utilizamos em nossas construções. Até porque também nós utilizamos como exportação e hoje para se exportar tem que se ter uma série de documentação e isso hoje não ocorre mais aquela ilegalidade que ocorria há muito tempos atrás, né? Quando a gente está falando aqui em extração de madeira para benefício humano, nós estamos falando de um plano de manejo. Isso tem que ser feito. É dessa madeira que nós estamos falando para vocês aqui. São madeiras extremamente fortes, extremamente duras, as fibras são muito próximas, é uma madeira pesada. É uma casa que você constrói aqui e dura o resto da vida. Hoje nós temos construções nossas mesmo aí com 35 anos, né, que estão em perfeito estado. Já se tem notícias de casas que são centenárias, que muita gente já conhece, são casas de madeira centenária que estão em perfeito estado também. Uma das coisas que preocupa um pouquinho quando a gente fala em casa de madeira, que o pessoal está acostumado com aquelas tabuinhas e tal, é com relação a insetos, cupim, mais especificamente. Nós temos um sistema de trabalhar. Existe no mercado, quando nós falamos de casa pré-fabricada, diversos sistemas construtivos. A Casa Curitiba teve uma proposta, quando ela nasceu, de levar ao nosso cliente um produto com qualidade. Então, o que acontece? Na verdade, quando nós cortamos a madeira, existe o brancal da madeira. Essa é a parte que está vulnerável ao ataque do cupim. Porém, no nosso caso, ela é totalmente descartada. Então, nós só trabalhamos com o cerne da madeira. Não há necessidade de receber tratamento químico nenhum. Madeiras como grápia, como maçaranduba, como angelim pedra, são madeiras muito duras. O cupim não consegue comer. Quanto tempo vocês dão de garantia nas casas? A garantia das nossas casas, isso é lei aqui no Brasil, né, são 5 anos. Nos primeiros 6 meses, damos uma manutenção gratuita para o nosso cliente. Isso poderia até ser estendido para 10, 20 anos, essa garantia.
garantia sem problema nenhum. Eu já vi casas dessas com 50 anos em praia, que existe corrosão, existe problema químico do sal marinho, etc. Então, fazendo a manutenção direitinho, a manutenção o quê? É pintura? Manutenção é manutenção normal, como se fosse qualquer outro sistema construtivo também, uma alvenaria convencional. É a parte de pintura. Nós utilizamos na parte externa um verniz com filtro solar, porém a área da casa, o sol concentra mais, por exemplo, exige um pouco mais de manutenção ali no verniz. Que isso seria aí, quando a construção for nova, no primeiro ano nós aconselhamos que se faça. Isso depois pode ser estendido a 2 anos. É como se fosse uma pintura normal em uma casa de alvenaria. A parte interna já não tem esse caso. Nós temos a nossa construção aqui, até hoje não foi feito nenhuma manutenção na parte interna, então está em perfeito estado. Tem um outro modelo que a gente vai mostrar para o pessoal também, que é feito numa outra madeira, pinos. As pessoas têm uma ideia errônea sobre pinos, que é uma madeira muito mole, muito fraca. Não é bem assim. Como é que funciona o processo aqui? Nós temos o pinos, porém ele tem um tratamento especial à base de CCA. A durabilidade dele é um tratamento para 30 anos, né? Contra ataque de qualquer fungos. Tanto que você vê móveis feitos de pinos que duram. O único problema do pinos é com relação a prego. Você não consegue segurar o prego nele, ele não aceita muito bem o prego. Agora aqui não tem prego, né? Tudo encaixe. Nós trabalhamos com encaixe, a que for necessário nós utilizamos parafuso e trabalhamos também com finger para quebrar um pouquinho da fibra, porque ela é uma madeira que ela trabalha um pouquinho mais. Então nós já quebramos essas fibras dela e trabalhamos com a colagem. Então automaticamente esse problema nós eliminamos. As tecnologias que existem hoje tornam isso ainda muito mais viável, com as vantagens de você ter um custo mais baixo, que é uma madeira mais barata um pouco, e também ela é muito fácil a renovação. O pinos, quanto tempo leva para a madeira ficar madura para corte? 12 anos, 15 anos, nós temos madeira já apropriada para construção civil. Mas agora vocês estão com lançamento, não é isso? Aqui tem um sistema novo. Exatamente, estamos entrando no mercado com o sistema steel frame e vamos também utilizar o wood frame também, que utiliza o mesmo sistema construtivo, porém que em madeira, para darmos uma opção a mais para o cliente também. Hoje já existe algumas empresas no mercado trabalhando no wood frame e no steel também estão trabalhando. Estamos aí colocando à disposição dos nossos clientes mais um produto com a tecnologia, com a garantia e com a qualidade de Casas Curitiba. O steel frame é uma casa feita com chapas com uma estrutura em aço. E o wood frame também as mesmas chapas com a estrutura em madeira. Mas esse é um assunto para a gente falar agora com o Sato, que vai mostrar para a gente cada etapa da casa. No próximo bloco você conhecerá as residências feitas em madeira pela empresa Casas Curitiba. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. O engenheiro Sato, que é o responsável técnico pela Casas Curitiba. Vamos falar um pouquinho de cada casa que vocês têm aqui na exposição. Essa casa aqui, qual é o modelo dela? Essa casa é um modelo chamado Dinamarca. Ela possui 261 metros quadrados, uma casa em 2 pavimentos. E nesse caso, excepcionalmente, que nós estamos vendo, ela foi executada sobre uma laje. Se o nosso showroom pudesse ter uma visualização melhor a quem nos viesse visitar. Toda em madeira ou é misto? A parte toda da parte que chamamos parte úmida, das partes de banheiro, de cozinha, são feitas em alvenaria, com opções também que nós temos uma nova tecnologia em painéis wall, que são revestidos posteriormente depois com acabamento em grafiado. Isso fica a cargo do cliente e aí todo o restante dela é em madeira. Toda a parte do piso do pavimento térreo, ela é em feito de contrapiso de concreto e toda a parte superior é toda em assoalho de madeira de lei. A casa é um sonho. Qual é a disposição que ela tem? E na parte do pavimento térreo, nós temos aqui uma ampla sala, nós temos hoje uma cozinha, conceito novo de arquitetura e decoração, que são balcão aberto, não existe mais aquele fechamento de paredes, fazendo com que o ambiente fique mais amplo ainda. Uma opção de uma parte que seria o escritório, podendo ser transformado em suíte, área de serviço e um lavabo. Na parte do pavimento superior, nós temos 3 quartos sendo uma suíte, dos outros 2 quartos com uma demi-suíte, um mezanino que serve como uma sala íntima. No desenvolvimento da arquitetura da casa, todo o telhado, as partes internas dos quartos da suíte acompanham toda a forração da cobertura. Isso dá àqueles decoradores uma opção muito grande para que eles possam trabalhar à vontade na parte da decoração. E a decoração faz toda essa parte essencial, né? Que transforma um aconchego muito bom. Então é muito importante. Nós trabalhamos isso junto aos arquitetos para que nós pudéssemos desenvolver para os decoradores e fazer com que ficasse os ambientes íntimos, são os quartos e as suítes, né? O mais aconchegante possível. Então dar essa liberdade faz com que a pessoa que esteja lá dentro e essa área muito alta do elevado do forro transforma completamente o conceito
conceito da casa. É amplo, é espaçoso, o pé direito alto dá uma sensação gostosa de um ambiente arejado, que como é, né? O isolamento térmico da casa é fantástico. Isso tudo é desenvolvimento de projeto da Casas Curitiba. Partimos de um projeto e depois fomos adequando à necessidade do cliente. Então, como nós temos um grande número de pessoas que nos visitam e cada um tem o seu projeto personalizado, nós fomos adaptando os projetos de acordo com a necessidade e chegamos. Hoje, nossas casas conceitos são muito baseadas nas solicitações e nas informações que nossos clientes trazem. Esse exemplo dessa casa que vocês estão vendo aqui, telhado inclinado, ele dá essa amplitude muito grande, né, nas áreas. Não, nós ficamos confinados, né, àquela condição daquelas casas hoje que você entra no quarto e fica de pé, você não deita, né? Tá? Obviamente a madeira nos dá essa porosidade. Dependendo de alguns materiais, isso se torna mais difícil de fazer. Uma outra coisa que você vai perceber também, tanto nas imagens quando você vier aqui, que tem muito vidro. Então as áreas envidraçadas hoje fazem com que você tenha uma grande economia na área da iluminação artificial, que seria a energia elétrica. E fora isso, todo o charme da casa, a arquitetura que fica muito mais bonita. Então muitas vezes as pessoas chegam aqui e nos falam assim, mas a casa de madeira, mas ainda trazem aquele conceito antigo da casa de tábua em pé. Não, hoje a tecnologia é completamente diferente, foi desenvolvida, como vocês estão observando, é completamente diferente. Então o conceito de casa de madeira hoje caiu por terra toda aquela coisa antiga que tinha. Se você for observar, todas as áreas, principalmente, são voltadas, elas têm uma saída de área muito grande para fora. Onde estiver na casa, você está visualizando o teu espaço interno. Uma outra coisa gostosa também que eu achei é aquela área lá na lateral. Que aqui nós estamos numa laje, mas no caso ali você tem garagem para quantos automóveis ali? Temos ali um espaço para pôr 3 automóveis e já tivemos acontecer de clientes que dispensaram essa área para abrigo, porque já tiveram numa chácara, alguma coisa assim, e transformaram numa área de lazer muito grande. Fecharam com vidro e tem mais opção são 20 e poucos metros quadrados que você transforma isso numa área de lazer. Por isso que eu digo que os projetos nossos são personalizados. Nós partimos de um projeto padrão, mas via de regra, 99% dos nossos clientes modificam a arquitetura da casa e isso dá essa possibilidade, nós damos essa chance ao cliente de trabalhar em cima da necessidade dele. Então, tudo que nós temos aqui parte no padrão e o cliente faz a adequação para a necessidade dele. A casa é de madeira, então, sabe, ela respira junto com você. A madeira vive junto com você, então ela traz vida para dentro da casa. Isso aqui tem jeito de lar, vocês usam como escritório, mas tem uma sensação de um lar, é um ambiente muito gostoso, muito aconchegante. Agora você está pensando assim, poxa, mas eu não sou milionário, eu não posso ter uma casa dessa? Engano seu, pode sim. Essa casa, eu não vou falar preço porque o programa não é o objetivo, não é esse. É um programa técnico e informativo. É possível sim. Quando eu falei lá no começo do sonho se tornar realidade, aqui é o começo. Para o sonho seu se tornar realidade, você tem que dar o primeiro passo. Se você for andar 100 metros ou 10 quilômetros, não importa. Você tem que começar com o primeiro passo. E o primeiro passo nós estamos mostrando para vocês isso. Paisagismo e Jardins Construção Dinâmica na TV. Eu estou aqui hoje para ensinar as pessoas como cuidar de um canteiro de flores. Aqui você tem o agapanthus, que é uma planta perene, e aqui você tem o flocos, que é uma planta anual, é uma planta que ela gosta mais de frio. Então aqui eu vou tirar os matos, que são no caso as ervas daninhas, para fazer uma limpeza para as plantinhas. Eu tiro com uma tesourinha, ou então pode ser com a mão mesmo. Aqui você vê que você tem algumas flores secas, então você pode remover essas flores secas também. E aqui as folhas do agapanthus também estão secas, ó. Então você tira um pouquinho essas folhas, que daí a planta ela volta mais saudável. E depois você pega um esterco de aves, põe em volta na plantinha, daí depois de colocar esse esterco em volta da plantinha, você vai pegar, vai dar mais uma fofadinha, pode ser até com a mão, envolver bem na terra esse esterco, daí você vai pegar e vai regar toda a sua planta aqui, ó. Faz uma rega, mas de preferência isso na parte da manhã, ou então bem de tardezinha. Então, agora eu ensinei vocês como cuidar da planta, regar, mexer na terra, tirar as folhas secas. Aqui foi mais uma dica para o quadro Paisagismo e Jardinagem. Então, se você precisar mais dicas aí de paisagismo, jardim, principalmente desse nosso quadro, tem que ligar para cá para VPA e pedir solicitação aqui para a dona Ana Isabel. Estou aqui na loja da Magabor, localizada aqui na SIC, uma loja de excelente localização. Além da TF7, quais outros produtos que a Magabor pode oferecer aos seus clientes? Olha, Aramis, hoje a Magabor trabalha com a linha completa de TF7, WD-40, a espuma expansiva Penocil, o silicone TBR. A Magabor também tem o material elétrico, parafusos, material hidráulico, ferragens, ferramentas. A gente tem aqui também uma linha completa na tinta imobiliária, tanto esmalte como acrílica, linha completa. Que diferencia
diferencial a Magabor oferece para o seu cliente hoje? Hoje, a Magabor, ela tá com o serviço de produto à pronta entrega. É só nos ligar que a gente está levando direto para o cliente. Onde está localizada a Magabor? Aramis, a Magabor está localizada na rua Desembargador Cid Campelo, número 3902, na SIC. O nosso número é 3327-2200, ou se o cliente quiser mandar um orçamento sem compromisso, pode mandar no e-mail, que é lojamagabor@hotmail.com. Venha para Magabor e encontre os melhores produtos da TF7. Então, quando você tiver qualquer estrutura que esteja enferrujada ou superfície, algum metal, você vai aplicar a TF7 e ele vai converter a ferrugem em base para pintura. Você aplica a primeira de mão, espera 1 hora, aplica a segunda de mão, espera 2 horas, depois você pode pintar com qualquer tipo de tinta. TF7, convertedor de ferrugem. Esse nome você grave, você vai usar. Quando a gente fala em madeira nobre, é a madeira que eles usam na casa. Isso aqui é grápia, né? Isso é grápia. Essa madeira é oriunda do Mato Grosso, Rondônia e Pará. Olha a espessura disso daqui, ó. Tá vendo? Olha só. São quantos centímetros? Nós trabalhamos de 35 até 42 milímetros de espessura. 4 centímetros? 3,5 centímetros é o convencional. Nós trabalhamos até 4 centímetros, 4,2. Isso dependendo, mas até para exportação, exigência do mercado internacional. É a prova de bala. Quando você tem uma casa com essa madeira, ela é a prova de bala. A alvenaria às vezes não suporta, porque ela é muito seca, com o impacto de um projétil, ela acaba rompendo e passando para o outro lado. Isso aqui é extremamente forte, extremamente dura essa madeira. Tanto é que na montagem, aqui não usa prego, né, Sato? Nós temos os montantes, nós chamamos de montantes, que seriam os pilares de concreto. E nesses pilares existe o encaixe das paredes. Pela condensação natural da madeira, eu não posso colar e não posso pregar. Ela vai ter um assentamento natural. Então elas são simplesmente encaixadas livres entre os montantes de madeira. Então eu tenho um montante, que são essas peças aqui. Isso aqui é um perfil H e a prancha encaixada aqui dentro. Corretamente. Como vocês podem observar aqui nesse painel de demonstração, nós temos os montantes e as pranchas trabalham livremente aqui dentro, numa quantidade atingir o pé direito que o cliente solicita. No padrão nós utilizamos é 2,55 m. E essas molinhas que a gente tem aqui em cima? Então, essa molinha foi um desenvolvimento que nós tivemos na parte técnica da empresa, porque como nós soltamos as pranchas de madeira, elas ficam acomodadas uma na outra, elas vão tendo uma retração natural. Isso por mais que a madeira esteja seca, a madeira é um elemento vivo. Ela absorve e espelha a umidade, ela incha e retrai. Tem uma acomodação natural. Então, quando nós soltamos essas peças de madeira, ela vai acomodar naturalmente. Para evitar com que nós pegamos e temos que toda hora estar na obra ou pós a obra, fazemos o rebatimento que nós chamamos na prancha. E estas molas aqui são molas de compressão que trabalham empurrando a madeira para baixo. Ou seja, a partir do momento que a madeira começa a retrair, começa a diminuir seu volume, esta mola vai naturalmente empurrando e encaixando novamente as madeiras no lugar. Eu estou vendo que tem eletroduto passando por dentro da madeira. Fica totalmente escondido. Nós desenvolvemos dentro dos montantes de madeira rebaixo para que a gente embuta todo o eletroduto e passe toda a fiação elétrica. Dessa maneira a gente impede qualquer tipo de gambiarra, né? Que fique lá, passou aquela fiação, tem que criar alguma coisa para esconder, não. Nesse caso a gente já deixa toda a tubulação, toda a fiação elétrica fica escondida. Instalação hidráulica. Toda a parte fria, ou ela é utilizada através de alvenaria ou através dos painéis wall. O restante obedece às normas técnicas de todas as instalações de esgoto, de hidráulica e de elétrica. Parede que eu tenho encanamento na cozinha, nos banheiros, ali existe um revestimento, recebe azulejo, normalmente como se fosse alvenaria. Normalmente, existem ainda alguns clientes que optam para que toda a parte, mesmo a parte fria, seja revestida com madeira externamente, que não gostaria que ficasse à vista a parte de alvenaria na casa, ou seja qual for. Nesse caso, nós fazemos todo o revestimento externo com madeira e por dentro nós fazemos ou um levantamento com tijolo de 2 furos, aquele tijolinho a espelho, ou então utilizamos placas cimentícias ou de gesso acartonado. Tudo normal como uma construção convencional. Exatamente. Isso aqui são anos de estudos e desenvolvimento, né, e de dificuldades e de erros, por que não dizer também, que nos levaram a chegar no ponto que nós chegamos. A madeira, por ser um material orgânico, por ser um material vivo, com a presença de umidade, acaba sofrendo. Nessas áreas úmidas, eu vi que vocês têm banheiro que a parede está na madeira, não está revestida. Ou mesmo numa área de cozinha, que não está revestida. Essa madeira não sofre esse tipo de agressão? Não, não. Como toda madeira e como todo material, ele tem que ter sua proteção. Através da impermeabilização do verniz, que é um verniz com filtro solar que nós utilizamos, ela veda totalmente essa parte de infiltração, de umidade dentro da casa. Importante salientar que toda a casa, independente seja ela for de madeira, de alvenaria, o que for, a ventilação é um fator primordial, né, dentro de uma residência. O sistema no Pinos, mesma coisa do sistema na madeira nobre? O sistema construtivo é o mesmo. Não há diferenciação, são pranchas de encaixe que trabalham livremente sistema macho e fêmea, através de montantes embutidos em montantes, que são os montantes na vertical, que seriam nossos pilares, né? E vocês devem estar reparando
também nas imagens a qualidade dos materiais usados aqui. As janelas, as esquadrias, as portas, aqui não tem nada meia boca não, gente. Aqui é tudo de qualidade. Todo o nosso processo, toda a madeira, nós desenvolvemos todo o processo técnico dos projetos aqui na empresa, no nosso departamento técnico, encaminhamos para as serrarias e as serrarias nos enviam todo o material todinho ali pré-cortado para montagem. Isso já vem pronto? Já vem pronto, da onde das serrarias nós temos, todo o material vem pronto de lá, já todo pré-cortado de acordo com o projeto que nós encaminhamos para eles. Mas não tem mistério nenhum, gente. O que faz esse corte aqui, que é o encaixe macho, ou o outro aqui, que é o encaixe tipo fêmea, é simplesmente uma fresa para madeira e não tem lá muito mistério. O importante é madeira de ótima qualidade, tudo selecionado, perfeitamente acabado. Isso aqui passa por um sistema de lixamento. Isso tudo que a gente vai mostrar para vocês agora nas imagens ali na fábrica. E agora nós vamos para o nosso último intervalo de comerciais e após mais sobre as Casas Curitiba. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. Vamos imaginar a seguinte situação. Um cliente nosso assistiu o programa, veio aqui, aí ele vai lá em cima, fala com os vendedores, escolhe uma casa, faz um contrato, comprou. Qual que é o procedimento? A primeira coisa que nós fazemos é a chamada marcação de pontos com o cliente. Nós fazemos uma segunda reunião com o cliente pós-fechamento, em que são elucidadas todas as dúvidas dele em relação aos materiais que vão ser aplicados, novamente, verificado se não ficou nenhuma dúvida em relação ao projeto em si, e aí é feita a marcação de todos os pontos elétricos da casa, tomadas, interruptores, pontos de telefone, postos de antena de TV, localização exata de portas e janelas. Tudo isso aí é definido antes de qualquer outro procedimento interno dentro do departamento técnico. Caso ele queira uma quantitativa maior, é feito um segundo orçamento complementar sobre esses pontos adicionais que ele coloca. Mas tudo é feito a critério e a gosto do cliente. As casas em si, até para ele definir o projeto. Você faz um projeto para ele ou tem projetos já padronizados? Não, nós temos nossos projetos padrões, mas 99% são adaptados à necessidade do nosso cliente. Definida essa parte, essa marcação de pontos, a planta definitiva, nós partimos agora para esse desenvolvimento do projeto em si, dependendo do sistema que ele optou. Ele pode ter optado pela madeira, pode ter optado pelo steel frame, pode ter optado pelo painel wall. Em cima disso, nós vamos desenvolver todo o projeto técnico, desde projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto de hidrossanitários, projeto estrutural, projeto telefônico e todo o desenvolvimento dos painéis, das estruturas de cobertura, se for madeira, todo o madeiramento é todo ele pré-cortado, nós desenvolvemos e mostramos toda a quantitativa de madeiras que vai, especificamos em desenho técnico todas as peças que vão fazer compor, da mesma maneira no steel frame, a mesma coisa, todos os projetos são definidos. Então essa parte de madeira nobre, que vem lá de cima do Brasil, vem tudo prontinho. Se fosse cortar aqui, você teria um desperdício muito grande, um transporte de madeira que ia chegar aqui e teria que ir para reciclagem. Né? Não só o transporte, né, como que o transporte, o desperdício, o custo e a mão de obra, né? Porque isso ia onerar a mão de obra e o tempo de execução da obra também. O apelo maior nosso, além da qualidade que nós colocamos em primeiro lugar, é a questão do prazo. E quando essa casa vem toda pré-cortada, então às vezes pensar, mas nós vamos perder lá um mês fazendo os projetos. Nós perdemos um mês fazendo os projetos, mas ganhamos 3 meses de obra, que eu chamo de gerenciamento de obra. Gerenciamento de obra nada mais é que você ter tudo muito bem definido antes da execução da obra. Com isso você evita, no meio da obra, eu quero mudar essa parede, eu quero mudar esse ponto de telefone, eu quero mudar uma tomada, o que vai onerar um custo, vai onerar o prazo de execução da obra. Então nós evitamos tudo isso fazendo toda essa parte preliminar do início de obra. Esse prazo entre você fechar o contrato e iniciar a obra no cliente, mais ou menos quanto tempo? Veja bem, depende do modelo e do tamanho da casa. Mas nós estipulamos assim um prazo mínimo de 30 dias pós o que eu chamo da reunião final com o cliente, até um prazo máximo de 45 dias. Então em 45 dias o material já chegou, vamos começar a obra dele. E a montagem daí em campo? Quando esse material chegou aqui, a ideia nossa é que toda a parte de fundação já esteja pronta, né? Nós já desenvolvemos toda a fundação para que quando o material estiver, eu já começo definitivamente a levantar todas as paredes da casa. O prazo vai depender também, é lógico, do tamanho da casa. Uma casa como essa que nós mostramos aqui, o modelo Dinamarca, não tem, vamos imaginar assim, uma condição normal, um terreno plano, vai fazer a fundação normal no chão, entre fechar o contrato e receber a chave, mais ou menos quanto tempo? Então nós sempre colocamos pós a fundação, esta casa de 261 metros pós fundação, o prazo estipulado nosso é 180
180 dias. A madeira, apesar de vir pré-cortada, a madeira ela não deixa de ser ainda um produto um pouco artesanal. E ainda nós nos demandamos muito com acabamento. Então, se vocês observaram, ela tem um acabamento de primeira linha, desde a parte de azulejos, de piso, a pintura, as janelas. Essa parte demanda um pouco. Eu estou colocando prazo máximo de execução. Isso pode ser abreviado, nós podemos encurtar esse tempo para 120 dias. Numa construção convencional, nesse mesmo padrão, você não faz em menos de um ano, né? Não, com certeza absoluta. Com certeza absoluta, você pode colocar no mínimo aí de 10 a 12 meses em alvenaria. Nós estamos falando uma economia de 4 meses de obra, no mínimo. Você já tem um custo mais baixo, embora o padrão seja elevado, e ainda tem um prazo de execução ainda bem mais rápido. Esta matéria nas Casas Curitiba irá continuar no próximo programa, onde você conhecerá as casas de pinos e os sistemas construtivos steel framing e painel wall. Muito obrigado pela sua valiosa audiência. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. Alegria e muitas pescarias você vê aos domingos às 9h30 da manhã aqui na Band. Pesca Dinâmica, o programa de pesca feito pra você. E tá aqui o lixo!